Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos abordar um tema atual, urgente e que envolve pais, escolas, profissionais da educação e toda a sociedade. O impacto das redes sociais na vida dos estudantes. O uso excessivo das plataformas digitais tem transformado o ambiente escolar, influenciado o comportamento, afetando o aprendizado e criado novas preocupações, inclusive emocionais e sociais. E para falar sobre tudo isso, recebemos dois profissionais que entendem profundamente de tecnologia, administração pública, gestão de projetos e a realidade das escolas. Alexandre da Silva Cury, administrador, especialista em logística, consultor de projetos, professor e profissional da PVR. E também Marcos Vinícius Cury Gonçalo, administrador, supervisor de projetos, gestor de convênios e profissional com forte atuação em plataformas, tecnologia e educação. Sejam muito bem-vindos, Alexandre e Marcos. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Alexandre, Angélica, Cris. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, né? Depois de 22 meses quase de projeto, que afunilou para nós chegarmos a essa conversa aqui agora. Tenho certeza que vai ser uma conversa bem bacana. E muito obrigado pela oportunidade, pelo convite de estar aqui batendo esse papo com vocês hoje. Eu agradeço também mais uma vez. Boa tarde, meninas. Boa tarde, Marcos. Obrigado. São 22 meses de projeto que nos trouxeram uma larga experiência, né? E que culminou em uma outra... que pode se transformar em um outro projeto, né? Porque a experiência nos diz que existe uma demanda muito grande por atenção na questão das redes sociais dentro das escolas, né? É um novo problema, é um novo conceito de droga, né? É um novo conceito de droga, isso foi interpretado. Isso vem exatamente de encontro à solicitação, né? Ao grito de socorro dos diretores das escolas, porque como nós íamos fazer as ações ou os eventos dentro das escolas, levando os profissionais de psicologia e de nutrição, né, principalmente esses dois, eles traziam, né, para nós essa demanda. Olha só, a questão da aparência, né, que para eles é muito forte, né, Cristiane? É a questão que a nutrição a gente sabe que não é só isso, lógico. Mas a estética é o que traz a pessoa para se preocupar com a nutrição. Não é? E aí, assim, e a questão psicológica, que os pais também já não conseguem mais tratar isso, né? Uhum. Os pais não conseguem entender, né? É muito fácil falar também assim, a escola não educa, a escola passa conhecimento, né? Esse é o novo jargão, né? Os pais é que têm culpa, quem educa são os pais, né? A escola só passa o conhecimento, sendo que muitas vezes as crianças elas ficam 70% do seu tempo dentro de uma escola, se for em período integral, se nós formos considerar uma nova realidade, e uma necessidade, porque os pais trabalham, né, o dia inteiro e às vezes as crianças precisam, assim, né, existem estudiosos que dizem que é muito melhor realmente o período integral. Mas como você vai dissociar isso, né? Como você vai fazer com que as crianças... Onde um começa, o outro termina. Exatamente, Marcos Vinícius, exatamente. Onde um começa e o outro termina, né? Onde, né? Tipo o Tostines, né? Tá sempre fresquinho porque vende mais ou vende mais porque tá sempre fresquinho, né? Bateria Moura, né? Isso aí. Então, é um assunto complicado, né? A Angélica vai ter que se aprofundar mais nisso, a Cristiane vai ter que estudar mais essa questão da alimentação no comportamento das crianças, porque influencia muito. Eu estou dizendo porque a gente estava brincando aqui um pouquinho antes, senhores, a gente estava falando de gordinho, né? E aí eu falei do doce, e eu gosto muito, né? E quando eu como muito doce, o meu estado físico muda, entendeu? E assim, isso para mim é muito nítido.
Mas dependendo do grau e dependendo da pessoa, ela não percebe isso, né? Mas até o fato de se alimentar na frente de alguma tela, você não percebe que você está se alimentando, você vai com aquilo no automático, é só para diminuir aquela ansiedade de passar a tela, de rolar a tela, talvez. Então, qualquer coisa que você esteja mastigando serve, isso tira um pouco até o filtro do que a criança está escolhendo para comer, então tem um impacto também na alimentação. Isso, então, tem todo um contexto, né, em torno disso, e os diretores, eles vieram com essa demanda para nós, né? E assim, e nós, né, quando nós estamos dentro do, vou chamar de escritório, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu e o Marcos Nisso, que a gente trabalha perto, e aí a gente acaba tentando entender, tentando enxergar como a gente pode ajudar, né? E dentre essas questões todas, né, em um dos eventos que nós fizemos, um diretor particularmente falou para mim o seguinte: olha só, eu não tenho problema com droga dentro da escola, eu não tenho problema com tráfico, eu tenho problema com rede social. Briga também, não tenho problema com briga, exatamente, Marcos Nisso. Não tenho problema com briga, eu tenho problema com rede social. Aí eu fiquei um pouco sem entender, eu falei se eu podia explicar um pouco melhor, aí ele explicou, olha só, existem desavenças entre os adolescentes. Isso, até certo ponto, é normal. Quando nós éramos mais jovens, a gente resolvia, desculpe a palavra, dar porrada, né? Ou na boca, né? Na boca, xingando, o outro respondia. Não saiu, tampava na mão lá e saía e estava tudo certo. Hoje eles resolvem na rede social, que tem um alcance muito maior, tem um impacto muito maior, faz uma exposição daquele aluno, talvez definitivamente, né, dependendo do que seja, uma coisa que você não consegue mais apagar. Ele é taxado, na internet, independente de você excluir de repente um post, a partir do momento que tá lá, alguém tira uma foto, tira um print, que aí eu compartilho para você, que você compartilha para o outro, e aí não tem mais como frear. Viraliza, igual eles falam. Eles dizem que o print é eterno, né? Exatamente. E aí o prejuízo emocional também vai ser de extrema dificuldade de ser trabalhado. É isso aí. E aí, a partir daí, nós começamos a tentar entender, né? E aí, assim, a gente vem tratando o projeto de uma forma muito dinâmica, e aí a gente vem tentando trazer pessoas para o podcast ou para dentro do projeto que falem exatamente do cyberbullying, das questões de assédio dentro da internet. E aí entra uma outra questão que são os joguinhos, né? Roblox, essas coisas todas que as crianças mergulham ali dentro e elas acabam sendo vamos dizer, que acaba sendo uma porta para pessoas que têm uma intenção no mínimo duvidosa, né? Porque a partir do momento que a pessoa está num jogo, por exemplo, do Roblox, né? Ela pode se travestir de uma criança, né? Ela pode se fazer de criança, ter um linguajar, e na realidade é um adulto que ele pode, né? Pode ter alguma intenção que não é a melhor dela, digamos assim, né? E essa questão do jogo é uma questão que ela vem sendo cada vez mais abordada. O que acontece? Por exemplo, quando eu era criança, eu ainda jogo muito, né? Eu vou ficar no meu exemplo, mas quando eu era criança, os jogos eles não eram tão abertos, no seguinte sentido: geralmente os jogos que nós jogávamos eram jogos offline, né? Ou seja, quando você queria jogar com uma outra pessoa, você chamava um amigo, ou você ia numa lan house, na época, né? A rede era fechada, era local, era interna. E hoje em dia, com o próprio telefone, muitas vezes dos pais até, né? A pessoa, ela tem um mundo ali inimaginável, que ele está jogando com alguém do outro lado do mundo. Então é uma situação que é muito delicada, porque se você não tiver um controle, os pais no caso, né, não tiverem uma trava, pode abrir um precedente para um problema muito grande para a criança, muito grande mesmo. Sim. E na verdade eu acho que o tema que a gente está abordando aqui vai servir de alerta para os responsáveis, né? E aí eu coloco como responsáveis como um todo, porque o uso excessivo da tecnologia tem causado grandes prejuízos cognitivos nas crianças. Sim. E nos adolescentes. Mas isso não está sendo observado ainda
né, como deveria. Porque hoje a gente vê uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos, com o celular na mão, porque os responsáveis entendem que essa criança só vai se acalmar se ela tiver uma tela na frente dela. Mais fácil, né? E aí, daí pra frente, essa tela não sai mais da frente dessa criança. A criança se alimenta com uma tela, ela tá na escola, no momento que ela tiver a possibilidade, ela vai querer ter o recurso da tela também, e em casa é algo que, se não tiver um controle, vai causar prejuízos muito importantes. Meninos, as escolas relatam, né, que a queda do rendimento dos nossos alunos, o aumento da ansiedade e até problemas de convivência. Na visão de vocês, além de tudo que a gente já falou aqui, as redes sociais têm causado, né, uma alteração numa forma como os alunos aprendem e se relacionam. Dentro da visão de vocês, mediante as informações que têm vindo, né, mediante esse período de execução do projeto, o que vocês gostariam de trazer de informação para a gente? Então, com relação ao aprendizado, é incontestável que a tecnologia ela traz grandes benefícios, né? Praticamente tudo na palma da mão, certo? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, como está tudo na palma da mão e tudo muito... fica tudo muito superficial. E aí eles hoje já não conseguem ouvir mais vídeos acima de 15 segundos. 15 segundos é o limite, né, Marcos Nisso? O pessoal fala, aquela geração 10 segundos que o pessoal fala, né? Minutos não segundos, né? Eu falei minutos. Só que a grande questão que eu vejo também em relação a essa parte de ter acesso à informação muito fácil, muito, muito rápido, o que vem junto à questão da inteligência artificial, por exemplo, é que as pessoas elas têm que ter, e daí eu não digo nem só as crianças que usam para estudo, nós mesmos profissionais, quando a gente utiliza dessa ferramenta, que é muito válida, eu, por exemplo, uso full time, né? Uhum. É que a gente tem que ter um mínimo de entendimento do que a gente está falando. No seguinte sentido, que se você pegar e... vou colocar o exemplo da Cris. Uhum. Poxa, monte uma dieta para mim de 1.700 calorias por dia, que tenha os 3 principais macros, vamos colocar assim, em tal porcentagem, xxx. Aí ela vai te gerar aquela dieta, que em tese é justamente o que você pediu, mas se você não tiver um mínimo conhecimento daquilo, se você tiver um mínimo de conhecimento daquilo, você vai observar que tem uma série de falhas. O tanto é que, se geralmente você perguntar para ela, poxa, mas você tem certeza disso? Essa conta está certa? Esses macros estão certos? Eles vão pensar, poxa, ele vai falar com você, né? Realmente, deixa eu rever os cálculos. E na hora que ele te passa uma segunda receita, digamos assim, né? Uma segunda dieta, você vê que é uma dieta que não é completamente igual à primeira. Porque, apesar dela ter as informações básicas, dela ter um macro, o conhecimento específico que um profissional estudado tem, esse refino, essa análise crítica, ela tem que ser muito levada em consideração. E isso a gente consegue espelhar também para as crianças, nesse sentido. Que se a criança não tiver a base da sala de aula, a base dos livros, e começar a contestar também as informações que vêm até eles, né? Eles vão aprender, sim, só que eles vão aprender da forma errada, né? Então a gente tem que se atentar muito nesse sentido. As pessoas da educação, né, os profissionais da educação, eles chamam isso de educação decoreba, né? Tem um termo técnico que eu não vou saber. Na realidade, as crianças elas pararam de ser críticas, né? Nós ainda pegamos uma fase em que você podia questionar o professor e questionava ele na sala de aula. Hoje não existe mais esse questionamento, né? Porque, por exemplo, o que está na rede social acaba se transformando numa verdade. Sim. E aí entra a questão exatamente dos pais também não conseguirem diferenciar isso, porque eles também não sabem, né? Porque essa já é a segunda geração, essa já é a segunda, né? E aí isso tomou uma proporção tão grande, senhores, que, por exemplo, como eu havia dito no início, um exemplo que nos foi dado de um diretor, que houve um desentendimento entre 2 crianças, e uma criança pegou e escreveu um texto
numa rede social sobre a outra criança. Mas ele falou que o troço foi tão violento, não vou falar o palavrão que ele falou aqui, né? Mas ele falou que o troço foi tão violento que foi parar na delegacia, cara. Entendeu? E ele falou, Alexandre, não foi só a criança a qual o texto foi direcionado que sofreu o impacto. As colegas, no caso, eram um homem, né, um menino, e uma mulher, uma menina, que o menino fez a ofensa na rede social. Todo o círculo de amizade foi envolvido nesse caso. Tudo. Ele falou que aquilo gerou uma crise de ansiedade em todos ali em torno, que houve dias que eu tive que dispensar 4 alunos, porque eles estavam numa situação assim, uma situação horrível, né? E aí os pais, eles às vezes eles não querem e às vezes eles não conseguem mensurar até o tamanho disso, né? Ou eles não sabem até onde vai a responsabilidade deles nisso aí, né? Então, por exemplo, no caso dessa menina, a mãe, né, falou que vai acionar, né, judicialmente, mas aí o que ela vai ter de volta? Não, então, na Recurso verdade, financeiro. é uma geração que não sabe como educar com rede social, a criança não sabe como se comportar com a rede social, os professores não sabem como ensinar com rede social, a legislação não sabe, né, como agir em algumas... Na verdade, a gente está correndo atrás para tentar, né? Foi muito rápido, né? Foi muito rápido e é uma coisa nova, no seguinte sentido. Eu posso falar que, por exemplo, a minha geração e a de vocês, de todos nós, né? A nossa geração é a mesma. É isso aí. Só lembrando. Só para constar. A nossa geração cresceu com a tecnologia. Essa geração que vem agora, eles nasceram na tecnologia. Então, tem essa diferença que, bem como, por exemplo, a gente não teve um precedente com a pandemia, então a gente não sabia lidar à época. Eu acho que hoje os pais não sabem lidar nesse sentido também, porque não teve nada parecido, né? E até para pegar no ponto da questão da pandemia, a pandemia, eu acredito que ela acelerou esse processo de dependência tecnológica que a gente tem, no sentido de que era para a gente ter essa dependência daqui a uns 5 anos, por exemplo. E aí, como veio a pandemia, eu digo isso porque na época eu trabalhava como técnico de manutenção da Apple, né? E aí eu notei uma diferença muito grande em relação à parte de manutenção de aparelho e na parte de venda também. Por quê? Quando veio a pandemia, as pessoas elas foram trabalhando em casa, né? Foi o boom do home office. Então as pessoas, na realidade, elas foram ficando cada vez mais dependentes dos recursos tecnológicos, das ferramentas. Telefone, computador, câmeras, né, microfone. Então a gente tem que colocar no contexto também a pandemia, porque a pandemia, eu acredito, né, ela veio para acelerar esse processo da dependência tecnológica que a gente tem hoje. Hoje, poxa, por exemplo, se a gente for ver aqui na mesa, já tem 2 celulares aqui, eu tenho certeza que o de vocês está no bolso. Então é uma coisa que eu acho que a gente não sabe lidar, mas é porque realmente a gente ainda está aprendendo, igual a Cris falou. A gente não teve um exemplo, né? E assim, os diretores de escolas, eles entraram eles estão entrando num desespero, né? Porque eles já não sabem mais como lidar com isso, né? Os pais não sabem como lidar. O governo não sabe como lidar. Não sabe. E aí começam a aparecer, como tudo, né? No início de um problema, começam a aparecer várias teorias, né? Porque isso tem que ser assim, porque isso tem que ser assim. E começam a aparecer os experimentos, né? Vide o caso da Austrália. Essa semana, eles proibiram menores de 16 anos de acessar a rede social. Proibiram, né? Olha só, acabou, amigo, não tem rede social para menor de 16 anos. Isso nada mais é do que um experimento. Eles não sabem o que vai acontecer com isso. Se as crianças vão cometer suicídio, se as crianças vão enfiar a cabeça na terra, se elas vão chorar até desidratar, ou se vai ser ótimo. Não é? Porque é um experimento e está todo mundo de olho, né? O mundo inteiro está de olho. Eu vi também um país que eles começaram a cobrar
qualquer pessoa que vai falar de tema que é saúde, são temas, agora eu não sei, acho que são 3 ou 4 temas, tem que ser profissional, não pode ser influenciador para falar sobre fazer propaganda ou falar sobre um suplemento. Vou fazer propaganda de gominha de creatina. Você é da área de saúde, você tem capacidade técnica para isso, então você não pode falar, senão ele judicialmente ele responde, né? Então, quer dizer, tá todo mundo correndo atrás da legislação, do que fazer. É legal você pegar um profissional e falar para ele falar da gominha, mas e a questão do marketing? O profissional, ele não tem a mesma desenvoltura que um profissional ator para falar daquela gominha. Não vende tanto. O influenciador vai fazer dancinha, ele vai comer aquilo. É a associação da imagem da imagem de quem está fazendo a propaganda com o produto. Não é? Então, assim, olha só, é um experimento. Né? Nós estamos vivendo um experimento. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a formular isso, né, Marcos Vinícius? Eu até comentei com a Angélica. Os diretores estão pedindo para que a gente possa, de alguma forma, levar para eles uma palestra que diga aos pais quais são as penalidades. Eu falei, mas você quer saber como ele vai ser punido se o filho dele cometer um ato infracional? Ele falou, Olha o nível de desespero, né? Eu quero punir o pai, porque talvez se eu punir, disser pro pai assim, olha só, você vai ser punido por isso. Reverbera e aí o pai vai exigir mais do filho, ou vai controlar mais, ou vai cair na real, né? Eu falo que a gente chegava da rua, o que a mãe fazia? Onde é que você tá? Mandava se bafejar para ver se estava com cheiro de bebida, cheirava a mão para ver se estava com cheiro de bebida. Boa noite, hoje só para em ver dia, não adianta você fazer isso, você tem que pegar o celular e olhar o que seu filho estava fazendo, entrar dentro do quarto dele, que muitas das vezes ele tá trancado dentro do quarto, e falar assim, deixa eu olhar o que você tá fazendo aí no celular. Só que a gente às vezes ainda tá naquele pensamento, né, de falar assim, deixa eu cheirar sua boca, e ele não funciona mais. E aí, assim, o que nós vamos estamos ensaiando? Um trio, né, que é uma advogada criminalista, um terapeuta mesmo, e um delegado de polícia. Para conseguir atender Exatamente. Olha só, é mais um experimento, tá, senhoras? Porque nós vamos levar até ele. Será que vai dar certo? Será que a gente vai ter que em algum momento trocar o terapeuta por um psicólogo? Realmente? Será que em algum momento a gente não vai ter que trocar o psicólogo por um nutricionista? Porque isso tem a ver com alimentação, tá? Porque ele só come doce, né? Só come doce, entendeu? Mas não é? São todas situações que a gente tem que levar em consideração, mas nós temos que começar de alguma forma. Sim. Nós temos que começar de alguma forma. E aí nós estamos ensaiando isso para o ano que vem, talvez a gente consiga montar essa equipe, né? E levar até as escolas, pelo menos até as principais, para que a gente comece de alguma forma a estudar isso, né? E que talvez isso se transforme num case aí de algum doutorando aí, sei lá, alguém que queira acompanhar o processo, né? Porque, assim, eu não vejo, né? E eu converso com alguns profissionais de educação e eles falam, eu não sei o que fazer mais. O que eu vou fazer? Vou puxar a orelha dele, igual o padre puxava a minha lá, pô. A menina lá, não sei o que e tal, pô. Não funciona cara, mais posso, também. Cara. Não posso nem botar a mão nele, você tá maluco, vou preso. Vou pra cadeia, cara. Entendeu? Porque, na verdade, todo esse fluxo, né, de avanço tecnológico que nós vivemos, como o Marcos colocou, a partir do período da pandemia, foi algo que não estava planejado para acontecer dessa forma e teve uma intensificação de acordo com as necessidades. Ou seja, hoje, muitos profissionais que antes trabalhavam no presencial agora têm essa possibilidade de trabalhar no online, né, no home office, e o acesso para várias questões que envolvem a educação, que envolvem outros pontos, foi só crescendo. Então tomou um norte de dificuldade de se conseguir ter um pouco mais de controle de acesso. Né? Então, Angélica, eu não sei o que o Marcos vai achar do que eu vou falar. Qual é o princípio, né? Aí uma pergunta, tá? Qual é o princípio do adicto? Ou seja, como você identifica um adicto, um viciado em qualquer coisa?
né? Como ele é identificado? Isso, a partir pela compulsão dele pelo uso abusivo da substância. Da substância, né? Não é? Sim. Ele não é um adicto. Computador. Ele é um adicto. E aí, assim, como é que você trata? Aí você fala pro cara assim, não, você não pode fazer isso não. Se é um adicto, você tem que controlar a forma. Como é que eu vou trabalhar? Eu preciso ganhar dinheiro, não é? É a mola mestra do mundo. Não sejamos hipócritas. Sim, porque na verdade a gente vai esbarrar... Como é que a gente vai fazer, Marcos? Esse menino aqui vira autista. Não, mas eu tô falando sério, a gente não tem. De vez em quando eu falo com ele, ele fala, pô, você tá ouvindo aí? Ele falou, mas você não deu seta? Ele fala no telefone e ele emenda uma coisa na outra. Aí ele me escutou, eu falei, você tem que dar seta pra avisar que ele, né, que é tá falando comigo, porque senão realmente eu não presto atenção. Entendeu? Às vezes as pessoas de fato chegam pra falar comigo na sala e eu não consigo dar uma atenção, mas é o que o Alexandre falou, é necessário. Sim. Né? Agora, é preciso, né? É preciso. Agora, o difícil é você saber dosar. Né? Tanto é que tem dias, né, ou até final de semana, que eu falo pra ele, vamos embora. Aí ele fala, não, ele vai pegar o computador. Eu falo, não, filho, deixa ele aí. Vai embora pra casa, vai lá brincar com sua cachorra, sei lá, fazer o que você quiser com sua mulher. Cara, a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Porque, na verdade, a gente precisa traçar uma estratégia de até onde a tecnologia está sendo além do que deveria no meu dia a dia, na minha rotina. Sim. Isso é extremamente difícil hoje. Sim. Né? No entanto, que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu tô almoçando aqui e tô mexendo no meu celular. E, gente, peraí, é hora de almoçar. Então vamos nos concentrar em almoçar. Né? E hoje em dia eu tenho muito essa prática. Eu sento para almoçar e eu deixo o celular do meu lado. Mas enquanto eu tô almoçando, eu tô almoçando. Depois que eu termino, aí eu mexo. Mas tem pessoas que não conseguem já ter esse controle. Já não conseguem. E não é só a questão da refeição, não. É o todo. A necessidade do trabalho. Às vezes a gente acaba tendo uma carga horária além do que a gente deveria ter se a gente estivesse ali bonitinho focado nas 8 horas diárias, porque a tecnologia está ali. Então, o nosso acesso está muito fácil. E eu vou só fazer. Não, estou fazendo. Não, mas peraí, quantas horas você está trabalhando hoje? Peraí. Aí a pessoa vai se atentar a olhar no relógio para ver quanto tempo ela está realmente envolvida naquele contexto ali. Então, realmente é algo que a psicologia, a saúde mental está tendo um estudo muito aprofundado mediante essas questões que envolvem a tecnologia por conta disso, por conta do excesso. E aí a criança tá deixando de ser criança, porque ela já não brinca mais de pique na rua. Não. Ela não pula corda, ela não joga bola. Sim. Ela faz tudo no celular. É isso aí. E aí, e quando a gente pega isso tudo, todos esses exemplos que nós estamos dando aqui, e a gente transfere para uma escola, onde você tem lá 400 alunos, você imagina 400 crianças, né, ou 400 adolescentes numa situação parecida com essa, né? Lógico, cada um dentro da sua característica e tal, cada um tem a sua. E aí, quando você não tem mais a condição de verbalizar algo, né, que te desagrada, né? Coincidentemente, ontem eu estava, né, saí com a cachorra lá e tinha uns meninos na praça, três moleques. Aí eu saí, vim embora com ela, daqui a pouco o moleque veio, falou, pô, tio, brincadeira, tio, assim não dá, tio, pô, os caras não sei o que, tal. Eu falei, cara, e aí, o que houve? Falei, pô, tô lá pendurado na barra lá, tô brincando com o tio, o outro menino vem tirar minha calça, entendeu? E aí eu falei, tá, e aí? Ele falou, pô, gay existe? Eu não sou gay. Eu tenho um menino, eu falei, não sou gay. Então, vou ser muito sincero, na minha cabeça eu ia falar, meu filho, pega um pedaço de pau da orelha dele, mas eu não posso, né, falar isso, porque isso não existe mais. Na minha geração era assim. Mas isso é importante para aprender a resolver as suas coisas, né? Exatamente. Eu falo para ele. Aí o que eu fiz? Eu consegui. Falei, olha só, cara, você tem que dizer para ele que você não quer, que você não gosta, não é uma brincadeira, que você aceite e tal, não sei o que, e se afasta dele. Simples assim. Se impor, né? Você tem que se impor. Ele falou, pô, mas se a gente tá na praça, sabe que isso é uma brincadeira, a gente não pode nem brincar sossegado. Eu falei, tá, mas você tem que avisar para ele. Você avisou para ele?
Né? Então, assim, como é que você pega toda essa situação, né, voltando para a tecnologia, de crianças dentro de escola e que elas se agridem via celular, né? Que o bullying é via celular. Cyberbullying, né? O cyberbullying. E aí você não tem... A psicologia não consegue identificar o motivo, às vezes, de uma crise de ansiedade numa criança, porque não tem nada aparente. Não tem nada aparente, cara. Porque você não pegou o telefone dele. Você pode pegar o telefone dele para olhar? Não. Você não pode. Como é que você vai diagnosticar? Olha que situação. Aí você vem, você traz o pai. Pai, não tem. Pô, ele tem briga com alguém? Não. Tem um problema em casa? Não. O cachorro dele, aconteceu alguma coisa com o cachorro? Não. E aí? Mas ele teve alguma desavença na escola? Não. Mas teve. Tá aqui, cara. Né? Tá aqui. E aí, assim, aí vão ser experimentos, por exemplo, no caso da Austrália, né? Vão tirar. Vai ficar por quanto tempo? Sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos. E aí vamos ver os resultados. E o resto vai... Queremos saber o resultado. O resto dos países vão que tentar... tem a ver um pouco com a nossa próxima pergunta. Ó. Muitas escolas estão tentando equilibrar a tecnologia com o aprendizado, mas enfrentam muitas dificuldades, né? A Austrália foi bem corajosa nesse ponto, né? Quais cuidados as instituições devem ter ao introduzir essa tecnologia na rotina dos alunos, de acordo com a experiência e com a opinião de vocês? A legislação existe, né? Você não pode entrar com o celular. Em algum momento, você pode ter ele no intervalo, certo? Você usa a tecnologia para ensiná-los, né? Ou para passar informação, como agora eles gostam de dizer, né? Usar esse termo. As plataformas também as plataformas são importantíssimas, né? Nossa, muito. São uma ferramenta poderosa. Nossa, ferramentas, excelentes, entendeu? Mas você tem que ter um profissional para fazer a interpretação e passar para eles. E tentar fazer com que eles criem dúvidas para que eles questionem. Porque se não há questionamento, não há aprendizado, cara. Não tem isso. Isso é histórico, né? Se eu for perguntar para sua mãe, se você não me perguntar nada, tá tudo bem? Tá. Você entendeu? É igual o aluno, quando o professor é muito chato, né? Você entendeu? Entendi. Tem alguma dúvida? Não, nossa, vai embora, você é chato pra caraca, mano. Né? Mas quando o professor é legal, você fala, não, professor, não sei o que. Isso aí, né? E vai de acordo com a dinâmica e a metodologia que ele vai estar trabalhando ali com os alunos, que vai estimular eles a estarem questionando. Exatamente. Então aí entram técnicas, né? Aí entra o bom profissional, o mau profissional. Eu acho que entra muito a questão da parte da capacitação do profissional também, nesse caso. A partir do momento que o profissional está capacitado a utilizar as tecnologias e principalmente o próprio profissional saber como introduzir essas tecnologias às crianças, fica uma situação muito mais palatável para elas, no sentido de que ele sabe qual tecnologia ele vai utilizar, para o que ele vai utilizar, ele tem um direcionamento maior, né? Então, eu acho que a capacitação dos profissionais nesse sentido é o mais importante, porque são eles, né, são os profissionais que vão introduzir as crianças nessa questão da tecnologia aliado ao aprendizado, ao conhecimento, ao estudo, no caso. Só que eu vou insistir numa questão, nós já estamos na segunda geração que vive tecnologia. E é muito mais fácil, né? Então, eu acho assim, volta que deu errado. Porque se a gente for parar para pensar, dentro da perspectiva do profissional, ele precisa se atualizar constantemente. É o processo de educação continuada, que abarca não só os profissionais da educação, quanto todos os outros profissionais que, se a gente não tivesse se atualizando... O mundo é dinâmico, né? A dinâmica do mundo infelizmente, vai nos engolir. Sim. Né? Eu não posso ficar com aquele meu olhar da minha especialização que acabou lá em 2021 sobre um determinado aspecto dentro da área da psicologia. A gente está em 2025, então se eu não me atualizei, eu estou lá atrás ainda.
né? E todos nós precisamos estar nesse... É um ciclo constante, não tem jeito. É participar de congresso, é estar buscando, estudando, fazendo curso de aperfeiçoamento. Por aí Angélica, eu vou fazer uma parte aí na sua fala. É muito mais interessante quando você tem uma área específica de atuação, que foi a área que você escolheu para sua vida. Então você gosta disso, né? Você gosta disso, então você vai em frente. E quando você está na escola, que é uma coisa muito mais genérica? Tem coisas que você não compreende. Não tem, mas você precisa para que você tenha um conhecimento geral. Você precisa disso para poder conseguir conversar com as pessoas. Porque senão você senta numa roda de amigos e coisas, você não tem assunto, porque você não tem conhecimento geral. Não é isso? E aí as crianças hoje e os adolescentes e a geração, né, eu vi uma situação hoje que eu fiquei apavorado, cara, mas vou relatar. Eles sentam e cada um com um telefone, cara, e eles se comunicam um de um lado da mesa, outro do outro com um telefone, né? E aí quando você não conhece o assunto e você quer interagir, chat, né, IA. Você vai na IA, então você vira o quê? Papagaio. Você vira papagaio, cara. Não é isso? Alguém te fala, isso. Porque até a IA, quando a gente usa, a gente tem que interpretar. Sim. E a gente tem que induzir a IA a nos trazer a informação que a gente precisa. O Eduardo fala isso, você tem que saber fazer a pergunta. Se você não souber fazer a pergunta... E além de você saber fazer a pergunta, você tem que ter um mínimo de conhecimento sobre aquele assunto, que foi o que a gente abordou no início. Às vezes a IA, ela te dá um grau ela te dá uma resposta que, se ninguém souber do que aquele assunto se trata, é uma resposta satisfatória. Mas se uma outra pessoa do grupo, ela tiver um mínimo de conhecimento, ela vai te questionar, porque tem uma grande chance de uma ou outra informação vir truncada. Portanto, que geralmente quando você pergunta, mesmo perguntando da forma certa, depois ele te dá a resposta, você pergunta novamente, você tem certeza dessa resposta? No geral, essa resposta ela vai mudar. Aí ela vai perguntar, poxa, é mesmo, realmente, olha, isso daqui está desatualizado, isso daqui está errado, deixa eu buscar aqui no banco de dados. Então, mesmo que você pergunte da forma correta, você tem que ter um mínimo de conhecimento daquilo, porque a senso informação crítico, talvez. Exatamente, também. Então, eu acho que a gente tem, os profissionais, eles já perceberam isso, né, os profissionais de educação, porque quem lida com a educação tem um olhar muito, muito diferente da gente, né, do quem está fora da educação. Ele olha para os alunos, olha para os modelos, né, seja qualquer tipo de modelo de educação, eu não vou entrar nesse mérito, mas que se aplique, né? E eles estão realmente estão desesperados, assim, desesperados entre aspas, né? Então, assim, olha só, a gente está meio sem saber o que vai fazer, entendeu? Porque aí começa uma série de achismos, né? Uma série de situações. Eu acho que. Mas hoje o que me deixou estarrecido hoje foi o fato de eu estar numa conferência de um determinado assunto, uma pessoa na minha frente com um uniforme de uma instituição renomada, tá? Uma instituição renomada, e o tempo todo começou a conferência. 10 minutos o cara de cabeça baixa, 15 minutos o cara de cabeça baixa. Por que esse cara não levanta a cabeça? Será que esse menino tem problema? Olha só a minha cabeça, será que ele tem problema? E ele de cabeça baixa. Meia hora e o cara de cabeça baixa. Eu falei, não é possível, cara. Tá errado. Tá dormindo. Eu levantei, jogando, velho. O cara tava jogando uns bonequinhos, não sei nem que bonequinho que joga aqui, não conheço. Tinha um monte de bonequinho na tela assim, e ele jogando, cara. Quer dizer, representando uma instituição em um evento que é de construção, né? Que é uma conferência, um evento de construção. De construir relação, de tudo, né? De tudo. E ele, o mais importante era ele estar ali. No jogo, cara. Nós recebemos pela primeira vez em uma comunidade terapêutica um dependente químico, um dependente em joguinhos, né, de apostas.
Então, eu acho que também, né, é uma novidade para tudo isso, para todos nós, os profissionais, para o pessoal da casa que recebeu, né, da comunidade que recebeu. Então, por acho exemplo, que é um enfrentamento a gente novo. conversa, né, Angélica, sobre aquela advogada Carolina de Filipe, né? Não tem problema falar o nome dela aqui. Ela, não, os pais que são responsáveis, os pais. E ela fala, ela bate na tecla dos pais. Sim. Aí, assim, ó, como a tecnologia nesse aspecto ela é legal. O algoritmo ele vai me trazendo algumas coisas que eu vou buscando, né, as informações e ele vai me trazendo algumas outras opções, né? Sim. Olha só, tem essa outra fala aqui. Aí o cara falou assim, esse outro pensamento. Tem esse outro pensamento. Aí já tem uma outra que fala, olha só, os pais também vieram de uma situação assim. Aí entra o terapeuta, que busca lá atrás, né? Coisas que nós já conversamos, né, Jário? Que a psicologia também faz. Você busca lá atrás uma possível causa de um dano hoje, né? De uma situação de hoje. E assim, e aí, mais ainda, coloca aquela coisa, né, que chama de dúvida. E aí? Como é que nós vamos proceder? Né? Como nós vamos proceder? Eu acho que num momento de você ter tantas dúvidas, né, de você não ter certeza de quase nada nesse aspecto, o momento é de, sei lá, dar um passo para trás, né, e tentar falar assim, olha só, vamos diminuir o celular, vamos, né, e assim, é fato, né, que o índice de automutilação, o índice de suicídio, né? O índice de desaparecimento, estamos falando só de criança, tá? De desaparecimento, ou por criança que fugiu, ou por criança que foi sequestrada, né? Para venda de órgão. Olha só, para venda de órgão, ou para ou para venda de órgão, ou para tráfico humano, para prostituição, que seja, tanto de homem quanto de mulher, tá, gente? Isso não estou falando. É lógico que a gente fala de prostituição, é muito mais mulher. E agora eu acabei de conhecer uma nova modalidade. Os caras vendem partes do corpo. Partes do corpo das crianças. Quanto custa um braço da criança? Como se fosse um souvenir. E aí? Como é que faz? Não sabemos ainda como lidar com tudo isso. E aí, quando fala muito dos pais, a gente fica assim, tá, nós somos pais, eu também, né? Também, e a gente fica assim, e aí, o que eu tenho que fazer agora? E aí gera uma dúvida. E aí eu volto na Austrália. O que os caras fizeram? Falaram, você tá com dúvida? Você também tá com dúvida? Você também tá com dúvida? Ninguém sabe o que fazer? Tá bom, corta. Radical, né? Plá. Ali a próxima pergunta fala isso. Existe uma relação direta entre rede social e sofrimento emocional. Porque Sim, aí seria direta. Sofrimento, né, do aluno, sofrimento dos pais e sofrimento dos diretores que foram atrás de você. Você percebe uma sensação de impotência muitas das vezes, né? Isso. Como esse fluxo constante de informação e comparação pode abalar a saúde mental dos jovens, que também é algo muito importante a gente pensar. A internet traz muito isso, né? De olhar a menina que tem um corpo perfeito, aí entra muito na minha área da nutrição também. O pensamento deles é balizado pela rede social, né? Deles não, né? Eu acho que da grande maioria de nós, o nosso pensamento é balizado pela rede social. Você que é nutricionista deve ter uma grande carga de pessoas que te procuram justamente para abraçar aquela estética perfeita que eles vendem nas redes sociais. E muitas vezes essa estética, as pessoas, e aí eu vou voltar a um outro assunto que você tinha falado, por exemplo, da goma de creatina. A pessoa ela vende a tal da goma de creatina como se aquilo dali fosse fazer a pessoa, se a pessoa tomasse aquilo ia ficar com o corpo dela, sendo que a gente sabe que tem uma indústria muito maior atrás, e daí pode entrar em mérito de alimentação, de anabolizante, enfim, o que se vende não é o que de fato que a pessoa pratica. A realidade é essa. E daí as pessoas elas acabam vendo a rede social, ela se espelha naquilo, ela acha que aquilo é, entre aspas, facilmente atingível com uma goma de creatina,
E a partir do momento que ela faz os processos que esses influencers, por exemplo, eu não estou entrando no mérito de influencer é bom ou ruim, eu estou só dando como exemplo. A partir do momento que esses influencers eles falam para você fazer alguma coisa, você segue exatamente o que ele falou e você não obtém o resultado que você achou que teria, você acaba se questionando. E daí achando que é algum erro, né? Aí entra a psicologia evangélica. Aí é um problema. Sou eu que estou errado, é comigo que não funciona nada dá com certo ela. Comigo, a pessoa fez exatamente isso daqui, acordou 5 horas da manhã e correu 10 quilômetros e se alimentou bem durante o dia inteiro. Só que aquela pessoa, de repente, ela tem uma condição até financeira mesmo, porque isso tudo, eu acredito, o tempo é uma coisa que a gente não consegue comprar. A realidade é essa. Se a pessoa, às vezes, ela tem uma condição financeira melhor, ela tem, entre aspas, mais tempo, em tese mais tempo, né? Se esse for o caso, de fazer esses processos para atingir determinado objetivo. Então, é muito difícil de você espelhar, você querer se espelhar naquela pessoa, sendo que a sua rotina difere completamente dela. E aí eu acho que as pessoas elas acabam se cobrando demais nesse sentido, e a Angélica vai poder falar melhor pra gente, justamente porque com aquela pessoa deu certo e comigo não deu, e a gente não pode se medir pela régua do outro, né? Sim. Ela resolve se cobrar muito e acaba anulando a sua própria subjetividade, porque ele tem esse espelhamento no outro e ele esquece de olhar para dentro de si próprio. Um contexto geralmente muito diferente. Pegando um gancho aí no que vocês estavam falando, a gente levando isso para dentro das escolas, né, que é um dos objetivos nossos aqui, tentar entender isso. Aí eu pergunto outra coisa para você, Marcos, nisso. Como é que a gente pega todas essas dúvidas, tá, e bota isso no papel para escrever um novo projeto para tentar ajudar essas pessoas? Né? Isso é um desafio para vocês. Sim, não é? Como é que a gente pega isso, né? Transcreve isso para o papel? A gente pode dar um norte. Por exemplo, no caso da Rita, a gente vai dar um norte para ela. Olha só, tá aqui, vai aí, desenrola. E esses são os parâmetros, são os parâmetros. Ela vai escrever, mas daqui a pouco ela fala assim, cara, mas isso aqui, vocês estão ficando maluco? Isso não existe. Não, existe sim. Né? Existe sim. Tanto é que a gente conversa muito com ela, exatamente para mantê-la atualizada, né? Para que ela possa ter condição de escrever novos projetos direcionados a essas novas demandas. Né? Mesmo grande impacto de verdade, né? Que seja relevante ali naquilo ali. Se você pegar minhas consultas, metade da consulta você passa tirando dúvida de internet, que idosos, adolescentes, adultos têm. Isso aqui pode. Eu vi que pão dormido não tem problema, fica menos carboidrato, não tem tanto impacto no índice glicêmico. Então, minha mãe é diabética, eu tô dando o pão dormido para ela, não tem problema. Ela tá comendo 2 pães dormidos, porque aí eu não sei quem inventou que pão dormido científico nenhum, não pode. É pão dormido e pão torrado. É uma pergunta que eu respondo todo dia de atendimento várias vezes. Eu falo, gente, quem inventou isso? Então, aí entra a questão que você falou uns minutos atrás, da exigência do profissional falar, do seu profissional falar, né? Aí eu concordo. Quando você pega um indivíduo desse, para não falar uma outra coisa, é um desserviço, cara. É porque o acesso à desinformação é tão grande quanto o acesso à informação. Exatamente. É uma terra livre, é uma coisa. Eu não estou falando de regulação de rede social, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não, né? Mesmo que a hora que as pessoas estiverem ouvindo, vendo, né? Em hipótese alguma, eu estou falando disso. O que eu estou falando é, por exemplo, no caso do exemplo que a Cristiane deu, realmente, você pega uma pessoa que falou isso, tem que ser punida. Falou, meu filho, de onde é que você tirou isso? Com qual embasamento científico exatamente. você está falando isso? Não, eu achei. Não, você não está aqui para achar nada. Eu vi um artigo científico. O seu achismo prejudicou várias pessoas. Não, e aí também entra a questão da crítica. Ele vai falar, eu vi num artigo científico. Cadê o artigo? Um artigo com a população lá da Nova Zelândia, de 15 indivíduos, num pedacinho, no cantinho, com faixa etária que vai de 0 a 80 anos. Gente... Temperatura não sei quantos graus negativo. Então você fala assim, isso vai se encaixar... São
são quantos artigos com um N, que é o número de participantes ali, um N considerável, consistente, sem viés de interesse. Então, assim, não tem crítica alguma. Ele leu de um artigo de uma população X com um N pequenininho e ele pega isso e replica. Funcionou naquilo ali. Então, vai funcionar para a população. A amostragem já é o suficiente. E quando as pessoas falam, isso aqui está num artigo científico, a população toda já entende que aquilo é verdade. E não é assim no nosso meio. Por quê, Cristiano? Porque não tem a crítica. Exatamente. Não aprenderam a ser críticos. Não é? Exatamente. Até quando isso tudo que se diz é verdade, né? Não é uma verdade absoluta, né? Só sei que nada sei, né? Sim. Então, sei lá, é um grande problema, né? Um grande problema. E aí eu vou mais além, né? Na questão dos projetos, Martinez. Quando a Rita escreveu os projetos e ela submeter, como é que o cara vai analisar? Como o analista vai receber isso? Porque depois que ela escreve, ela submete, tem um analista lá. Eu acho que quando ela escreveu o Circuito pela Vida, ela não tinha essa dimensão que o projeto se tornou nem ela, hoje. Nem ela, nem ninguém, tá? É verdade. Nem ela, nem nós. E o projeto cresceu por si só. O projeto cresceu. Até porque as dificuldades elas vão aparecendo justamente conforme o andamento do projeto. Sim. Então, por exemplo, essa questão que antes, em tese, a gente achava que a droga era uma coisa muito latente ainda nas escolas, já não é mais essa realidade, não que não tenha, mas já não é no grau que a gente entendia. Hoje a gente sabe que o problema principal é justamente o problema, entre aspas, cibernético, né? O problema de rede social, enfim, tudo que envolve a tecnologia mal utilizada nesse caso. Então, são coisas que realmente é só com a observação do projeto em andamento que a gente consegue mapear, identificar, e aí a partir daí sim, a gente melhorar o projeto, ou a gente fazer um outro projeto. Aí assim, a gente vai lá, dá as diretrizes, né? Igual nós comentamos aqui para a Rita vai lá e escreve o projeto, submete, daqui a pouco vem 2 diligências para a gente explicar o que é aquilo. Da onde que tirou essa informação? Da onde é que tirou a informação? Então, assim, não é só você pegar lá e escrever, né? Não é só escrever. Então, aí você tem uma série, porque as pessoas falam, o projeto foi aprovado. Mas antes do projeto ser aprovado, ele teve ali, sei lá, umas 5 críticas ali dos analistas que são muito bons, né, Martinez? Todos eles são muito bons, tecnicamente, né? Não é à toa que eles estão lá né, onde eles estão. E assim, só que às vezes eles podem não ser conhecedores de causa. Sim. Já passamos por isso, né, Marcos? Sim. De ter que explicar várias vezes, de maneiras diferentes, a mesma coisa, o Marcos Luiz quebrando cabeça, explicando e tal, e aí ela pega, a analista pega aquilo, transfere para uma outra analista. E a outra analista tem uma visão diferente. Ou conversa com o supervisor dela, o coordenador, no caso. Coordenador. E aí, assim, né? As ideias vão sendo trocadas e aí eles chegam num consenso e aplicam. Porque é uma situação diferente. Sim. É uma situação que não é comum. Né? Eu acho que a dependência, de um modo geral, já é um tema que não é tão discutido, é um tema que ninguém gosta de falar, de debater. Tem um tabu quando aí, você né? entra, quando você entra isso na química, que é antiga, né? A gente tem relatos de for para abordagem das dependências como todas, né? Medicamentosa, que muitas das vezes não é tão citada, essa da internet, aí você da comida, cara. Da comida, a dependência da comida. Você come para viver ou você vive para comer? As pessoas até hoje, né? É uma doença crônica que não tem solução. Por mais que a ciência tente inventar, se você não mudar o seu hábito, não adianta de nada. Não adianta medicação, não adianta bariátrica, cirurgia bariátrica. Não adianta, né? Que é ele literalmente cortar um pedaço para não caber a comida dentro do seu estômago e um pedaço do seu intestino para não ter absorção de nutriente. E nem assim a pessoa consegue ter o reganho que é muito comum na cirurgia bariátrica. Olha só. Então... Gente, agora entrando no
ponto principal do nosso projeto, né? Como no olhar de vocês, o uso descontrolado das redes sociais pode contribuir no aumento do risco da dependência química entre os adolescentes e os jovens? Então, o que é um aumento desenfreado, né? de uso de droga, né? É você consumir muito mais, mas o que é muito mais para mim e o que é muito mais para você? O que é muito mais para mim pode não ser para você, né? Eu tenho amigos que sentam, amigos assim, hoje não mais, mas eu tinha amigos que sentavam e os caras tomavam 10 garrafas de cerveja, levantavam como se nada tivesse acontecido. O meu pai sentava de noite para jogar carta, tomava uma garrafa de uísque e levantava como se fosse nada. Isso é uso abusivo ou não? Aí eu falava para ele, cara, ele deu uma garrafa de uísque, ele falou, tô acostumado, e daí? Não é? Então, assim, o abuso para uns não é o abuso para outros, né? Linkando isso com a internet, né? Vamos dizer assim, as redes sociais, eu fumo Hollywood, né? Porque Hollywood é o cigarro do sucesso. Já dizia o Raul Seixas, né? Uhum. Não é isso? Propaganda de cigarrinho, papapá, carro de Fórmula 1 com propaganda de cigarro. Luiz XV, né? Lady Gerson. Futebol com joguinho, né? Futebol tem muita propaganda desses joguinhos de aposta. E aí agora, qual é o moderno? As apostas. As casas de apostas. As casas de apostas, entendeu? Tá na camisa dos jogadores de futebol. Porque é quem dá mais dinheiro de patrocínio, né? E aí, assim, o que o projeto nos mostrou? Né? Talvez, Angélica, se eu estiver saindo da pergunta, pode me voltar para ela, né? Pedir para eu voltar. O que o projeto nos mostrou? O projeto nos mostrou que a dependência química, a dependência, se eu estiver errado, vai me corrigindo. A dependência química, a química é nossa, né? É química nossa. Do cérebro. Do nosso cérebro. Eu tenho dependência química. A química faz eu ter a dependência de comida, a química faz eu ter dependência de cigarro, de cocaína, de maconha, de crack, de bola, né? De comprimidos, medicamentosa. E a química faz eu ter dependência de bet. A gente chama de bet, mas são casas de apostas. Nada mais do que um cassino eletrônico. Bet é o nome popular, né? Bet é um nome popular. Bet é um nome popular. Né? Por quê? Olha só, bet é muito mais fácil de falar, né? Isso. Pequeno, rápido, fácil. Uma betzinha de rápida associação. E daí Então, o que é a química, né, Marcos Nisso? Para mim, né, o projeto me mostrou isso. A dependência química é a nossa química, né? Eu não sei, Angélica. É algo que te preenche, a Angélica vai saber falar bem. É algo que preenche um vazio, como eu comentei, né, fora aqui da gravação, da paciente que tem esse vazio, e ela preenche com a bebida, preenche com o joguinho. Isso que você está falando, é algo então, que preenche uma necessidade, eu não digo nem um vazio, é algo que preenche uma necessidade que aquele indivíduo não sabe como lidar, e ele busca nessas possibilidades uma estratégia de superar algo que ele não sabe como lidar especificamente. Que ele não quer parar para olhar, talvez, a solidão. Que talvez ele não queira olhar, ou que talvez ele, num determinado momento, ele esteja focando demais. Então, assim, são muitos olhares que a gente, dentro do estudo da saúde mental voltado à dependência química, a gente precisa ter sobre a temática. Porque é algo que, para eu não posso dizer que a regra é única para todos. Cada um, dentro da sua subjetividade, vai trazer o que pode ter sido
fragilidade ali que levou ele a fazer uso de algo. E até se a gente linkar isso com a rede social acaba sendo uma coisa que fragiliza as pessoas. Sim. Essa é a pergunta. Né? Essa é justamente a pergunta. A rede social, ela fragiliza as pessoas, e aí, linkando com isso que a Angélica falou, as pessoas elas vão buscando em outras situações uma forma de suprir, não o vazio. Qual foi o termo que você utilizou? A fragilidade, através de bet, através de comida através de bebida, né? Através de anabolizante, através de... Enfim, ela vai tentando suprir de uma forma, porque a fragilidade dela pode ter vindo justamente desse uso abusivo, né, descontrolado, e daí entra nessa questão, nesse método de controle, né, descontrole da rede social. Sim. Porque, poxa, eu vi aqui, se ele faz isso, eu vou fazer isso também, porque eu preciso ficar dessa forma, eu preciso ser desse jeito, eu preciso me comunicar desse jeito, eu preciso ter essa rotina. Então, eu acho que a rede social, ela serve também para fragilizar a gente. E aí, a partir dessa fragilização, a gente tem essa questão de dependência. Né? Existem muitas teorias, né, ligadas ao comportamento humano, né, de pessoas que estudam isso, né? Por acaso não, né? Nunca é por acaso. Eu estava vendo uma dita fala do Rockefeller, o primeiro de lá de trás. Ele falou assim: eu não quero pessoas instruídas, eu quero profissionais. E como é que eu faço para ter profissionais? Eu boto eles dentro de uma sala de aula e eu vou conduzindo eles, ou seja, eu vou condicionando eles a terem disciplina, a chegarem na hora, a não ser crítico. Voltamos no crítico. Não serem críticos, a não eu já vi isso. Levantar a cabeça ou argumentar, né? Aí entra a questão da crítica. Então, assim, aquilo ali é uma batidinha, porque eu preciso de profissionais para a minha linha de produção. E ponto. Que eu enriqueça. Dentro... Para que ele enriqueça. Você entra na proposta do condicionamento através de reforçamento positivo. Não é? Olha só, aí existem várias teorias, né, que vêm buscando isso, que vêm estudando essa situação, e na realidade nós continuamos fazendo a mesma coisa. Sim. Na verdade, eu gostei muito da fala do Marcos Vinícius. Eu acho que vem muito com a pergunta que eu vou fazer ali, que é pensando em soluções, o que os pais e nas escolas podem fazer para minimizar os riscos. Quando a gente entende que o ser humano faz parte do processo do ser humano encontrar vazios ao longo dos ciclos da vida, né? Tem momentos que, não que tenha, mas que possa encontrar esses vazios, que você chamou de fragilidades. Essas fragilidades. Com a internet, parece que você se isola mais, essa solidão às vezes é maior, ou esse ataque é muito maior, porque quando você não vê ali, você é muito mais corajoso, então as ofensas são maiores, as ofensas. É o que eles falam que é terra sem lei, né? Que a internet é terra sem lei. O pessoal costuma falar isso, e aí isso traz talvez um alívio com a dependência de qualquer tipo que seja, da comida, do álcool, das drogas lícitas ou ilícitas, né? Isso vai linkar com o nosso próximo podcast, que eu já vou dar um spoiler, que vai ser a cirurgia bariátrica e o alcoolismo. Muitas das vezes, né, após a cirurgia bariátrica, o paciente enfrenta N situações psicológicas também, né? A Angélica sabe disso, o paciente bariátrico ele tem que ter um acompanhamento psicológico antes de fazer a cirurgia, de realizar, né? A cirurgia. Pós. Mas ele tem que ter uma carta de todos os profissionais, do nutricionista, do psicólogo, autorizando, falando assim, ele está apto a fazer a cirurgia bariátrica por todo esse impacto psicológico. O que acontece? A mesma história da rede social. Você ativa uma fragilidade, quer dizer, já se sabe que o bariátrico terá uma fragilidade após a cirurgia, de autoimagem, de olhar e não se reconhecer, de questionar se era isso que ele queria. Muitas das vezes ele quer comer e não consegue. Isso é desesperador. Então ele não sabe lidar. O processo da readequação alimentar. E muitas das vezes ele traz o alcoolismo, porque é uma coisa que ele consegue comer,
né? Ele consegue ingerir, não enche tanto, porque o líquido é muito mais fácil para o bariátrico do que qualquer comida. Então o alcoolismo e a bariátrica, né? Se você for olhar os estudos científicos robustos com, né, com uma amostragem grande, traz uma grande ligação entre alcoolismo pós-cirurgia bariátrica. Ele meio que direciona a compulsão dele, é isso? Isso, para bebida alcoólica. Aquilo preenche a anestesia do enfrentamento da parte psicológica, sacia a fome, que muitas das vezes o bariátrico não consegue comer, ou ele come e faz vômito. A bebida alcoólica não tem muito isso de comer. Se ele come uma carne, ou se ele come um doce, ele faz dumping. Então, a bebida alcoólica ele consegue comer e logo, né, passa do estômago, então ele não consegue mais fazer o vômito. Então, assim, é uma combinação tragicamente perfeita, né, pro pós-cirurgia bariátrica. Então, é um spoiler do nosso próximo podcast, que ainda vai ser gravado semana que vem. Mas entra também na mesma lógica da rede social. A pessoa se isola, a pessoa é super corajosa ali, mas quando sai dali ela não sabe se comunicar, ela não sabe conversar, ela não tem crítica, nem assunto, nem conversa. Nisso ela se sente inferior e uma série de questões psicológicas que aí pode ela quer trazer. Voltar imediatamente para lá, né? E aí ela quer, e aí ela se sente, e também aí ela começa a pensar talvez, isso aqui me anestesia, essa bebida me anestesia, então esse link entre a dependência tecnológica e química. E aí você começa a entrar, aí começa a gerar um processo depressivo, né? Depressivo. Que o álcool muitas das vezes anestesia, assim, trazendo um pouco para a criança de novo, né, para o adolescente, se ele não consegue conversar, né, e ele não se sente inserido dentro daquele grupo, ele volta a usar a droga dele, que é o celular, né? Então aí ele fica introspectivo, da introspecção gera um processo depressivo que pode gerar, inclusive, a tendência na verdade, suicídio, o álcool, né? ele não anestesia, ele mascara. Né? É uma questão da gente perceber, né? A saúde mental como um todo, né? O equilíbrio emocional, ele é algo que cada indivíduo consegue lidar de uma forma totalmente diferente do outro. E aí a gente vai percebendo, né, através das fragilidades, o que realmente é necessário para eu me cuidar. Eu preciso, há um tempo atrás, há tempos atrás, a gente falava assim, não, fulano tem que ir no psicólogo e no psiquiatra. Aí tinha-se profissionais que trabalham com quem tem algum transtorno mental. Por que eu preciso ir lá? Não, chamava o cara literalmente de maluco. Eu não sou maluco, eu não preciso ir. Mas por que os direcionamentos foram crescendo e hoje o olhar pela saúde mental só está fazendo crescer? Porque, querendo ou não, muita coisa foi mascarada no decorrer desse processo e chegou num determinado momento que aquele indivíduo não está aguentando mais. Exatamente. Aí dá aquele boom, ele começa a apresentar inúmeros sintomas que até então não estavam tão evidentes. E aí tem as alterações de comportamento, por aí vai. E como é que você fala para um adolescente que isso tudo é possível, que ele tem que buscar ajuda? Se você não estiver olhando para ele... Sim. Ele tende a cometer suicídio, cara. Sim. E tende mesmo. Ele não vê solução ou vai para um lugar onde ele se sente bem. Aí, quando a gente fala de lugar que ele se sente bem, a gente está falando de um mundo da internet, que é o tal do Roblox, né? Que eu não conheço muito. Digamos que é um universo paralelo. Um universo paralelo onde uma pessoa se passa como coleguinha, né? E ali vai aliciando e tal. Na realidade, quando ele entra nesse... Vamos colocar aí no mundo de jogo, né? Quando ele entra nesse mundo de jogo, ele pode ser quem ele quiser. Sim. Ele é a pessoa. Então, às vezes ele é introspectivo, no mundo offline, digamos assim, mas o que ele realmente queria ser, ele espelha isso naquele personagem dele. Aí ele é aquele personagem que é querido por todo mundo, sociável, sedutor, todo mundo, por aí vai. Tem os amigos dele do jogo. Só que é aquela questão, quando você é um pouco mais velho, você tem um senso crítico, você consegue conciliar isso de uma maneira até saudável. E daí eu vou falar isso por um conhecimento de causa. Eu tenho amigos de outros estados, né, que jogam um determinado jogo comigo há 10 anos.
são amigos que, por exemplo, teve um que eu fui pro Rio de Janeiro, a gente combinou, eu tava com a minha esposa, ele tava com a esposa, com os filhos, a gente jantou, assim, pessoa que eu nunca tinha tido um contato, né, físico, pessoal. Por causa do jogo eu tive esse contato positivo. Só que isso depois dos meus 20 e poucos, 30 anos. A criança, ela não tem esse entendimento, não tem esse senso crítico. Então eu acho uma coisa muito, mas muito perigosa. Eu acho que essa é a palavra, não tem outra. Essa questão do jogo online com crianças. Assim, eu não posso falar porque eu não tenho filho, mas se um dia eu tiver, né, eu vier a ter, é um tipo de situação que eu vou buscar dar uma freada ou, no mínimo, ter um acompanhamento assim muito ferrenho. Porque eu acho que esse acompanhamento ele tem que ser feito. Aí eu vou falar o que aconteceu comigo à época. A questão do diálogo dos pais com os filhos é muito importante, muito importante. Se a criança vai assimilar ou não, aí já é outra situação, mas a partir do momento que você tem um diálogo, você diminui algum tipo de situação que pode fazer com que essa criança entre em risco. E principalmente, eu acho que para tirar as crianças desse contexto online é justamente estimular as relações offline, de amigos da rua, do prédio. É mais difícil hoje em dia? É mais difícil. Mas assim, o grupo de colegas dele do colégio, vocês querem jogar? Então vem todo mundo aqui para casa. Joga todo mundo aqui em casa, vamos supor. Né? Vocês vão estar no mundo de vocês, mas vocês vão estar juntos. Né? É uma forma que eu acho que a gente tem de minimizar esses... Depois todo mundo vamos lancha, comer uma pizza, aí depois a gente dorme, depois joga de novo, enfim. Aí, lá no início, que eu comentei, volta que deu errado. É isso aí. Vai fazer o lanche, que a mãe de um deles vai preparar, a mãe vai entender quem é, vai chamar de tia. Durante o lanche vai você chamar vê a de conversa tia, daquele amiguinho que tá falando com o outro. Nada diferente do que as nossas mães faziam. Isso aí. Não é? Então, assim, o ser humano, ele foi feito, ele foi produzido, sei lá, para o coletivo, para que haja interação. Ele não foi concebido para ficar só. Né? Com certeza. O coletivo, seja ele brigando ou amando, né? Mas é um coletivo. Né? Então, assim, se você... E eu me espelho, né, para falar isso na vida selvagem... Putz, cara, né, assim, é o conjunto, né, é o coletivo, tá ali, nasceu, criou, vai embora, segue a sua vida, né, enfim, mas como é que você faz isso, né, como é que os pais fazem isso, né, e aí entra uma situação muito perigosa, né, que eu acho que é muito perigosa, é uma visão minha, tá, particular, do Estado falar assim, olha só, eu vou tomar conta do seu filho. Né? Quem toma conta do seu filho é você, não é o Estado. Né? E aí entram questões que muitos... Né, envolve política também, né? Política, envolve uma série de questões. Fala assim, não, o Estado está te ajudando, o Estado vai tomar conta de você. Não vai, né? Porque o Estado não é pai nem mãe, né? O Estado é um número, só número, você é só número, né? Simples assim. Acho que a gente tem que dar um passinho atrás, né? Algumas pessoas chamam de humanizar, né? Vamos humanizar isso, vamos humanizar essa relação, vamos humanizar e tal. Mas sim, cara, sim, a gente precisa dar um passo atrás. Em que momento que a gente perdeu isso, que agora a gente precisa colocar esse rótulo de eu sou um profissional especializado em humanização. Eu falei, mas em que momento que a gente perdeu se nós somos seres humanos? Isso aí, vou citar o Raul Seixas de novo, para o mundo que eu quero descer, cara. Entendeu? Então... Para finalizar, a gente vai pedir para cada um de vocês deixar uma mensagem. Acredito eu que o Marcos vai ter um olhar e o Alexandre vai ter outro olhar, assim, porque cada um, acho que o Marcos traz muito isso da tecnologia, tem um ponto muito positivo da tecnologia, acho que o Alexandre
pode me corrigir se eu estiver errado, Não, traz sim, muito essa sim, questão é de isso mesmo. construção de projetos. O que eu tenho esse problema, o Alexandre tem muito assim, como que eu vou resolver esse problema? Eu vou levar isso para, né, para Rita, que é a nossa responsável por tudo isso, e como que eu vou fazer para resolver aqui, solucionar isso aqui. O Marcos também, mas o Marcos tem uma visão de um lado positivo da tecnologia, de que nem tudo está tão perdido. Não, de se Então a gente utilizado da gostaria forma... que vocês deixassem uma mensagem pra gente sobre essas questões todas que nós falamos aqui, que são, né, interessantíssimas. Eu tenho uma visão sobre a tecnologia que ela é semelhante ao remédio ao veneno, né? O que vai diferenciar um do outro é a dosagem que você utiliza. Então, a partir do momento que a gente tem a capacitação adequada para aquilo, que a gente saiba utilizar as ferramentas de um modo que, de fato, elas vão corroborar para o nosso dia a dia ser mais fácil, ser melhor, ser mais produtivo, ela é muito benéfica. Mas aí eu também volto à questão de... a palavra é essa, é controle mesmo. No seguinte sentido de que se a gente utilizar demais também, e aí eu não fico só nas crianças, eu fico em nós, isso acaba sendo prejudicial para a gente, né? A Angélica falou uma situação que ela é muito... Isso acontece comigo, tipo assim, às vezes você fica 12 horas trabalhando, mas quantas horas você trabalhou de fato? Se você, de repente, não tivesse tanta tecnologia assim ao seu redor e tivesse sentado com uma cadeira, com um caderno, com um livro, você não conseguiria, dentro daquelas 8 horas, fazer o que você... 8 horas eu digo no horário comercial, né? Daquelas 8 horas você não conseguiria fazer o que você fez durante as 12 horas. Então é a visão que eu tenho. A tecnologia, ela é o nosso remédio, o nosso veneno. Vai depender da dosagem, vai depender mais da dosagem que a gente vai utilizar, né? E como que a gente vai empregar isso daí. Muito legal, muito bom. A mensagem que eu passo, né, que eu tenho, talvez eu queira passar, eu vou tentar, para as escolas, para os pais, né, e para os alunos, é exatamente o que eu falei algumas vezes aqui. Passo atrás, vamos tentar entender o que está acontecendo. Realmente me pegou de surpresa essa notícia da Austrália. Eu jamais imaginaria que alguém tivesse, vou chamar de audácia, tá? Bloquear uma rede social, e não é um processo ditatorial, tá? Eles justificaram, né? Eu acho assim que a mensagem é que os pais tomem conta dos filhos, como eu acho que o mundo é muito mais dinâmico, né? É muito fácil eu falar isso, mas como a minha mãe, minha irmã, meu pai tomou conta de mim, entendeu? E que eles, cara, assim, interajam mais, cara, tirem esse cara um pouco de perto dele, né? Não deixa seu filho com isso na mão. Pô, tô de saco cheio, tô cansado. Toma aí, cara. Não é assim que funciona? Toma aí, né? Então, assim, a mensagem é essa. Assiste um YouTube aí, assiste um YouTube aí, cara. Então, vamos o seguinte, ao invés de você ir assistir um YouTube, vem aqui comigo, filhão. Bora lá pra pracinha, lá, vamos chutar uma bola. Entendeu? Vamos trepar nos lugares, vamos ralar o joelho, vamos fazer um galo na cabeça, entendeu? História pra contar. É história pra contar, cara. História pra contar, entendeu? História pra contar. Essa é a minha mensagem, que nas escolas a gente tenha mais atividades lúdicas. Me causou muita satisfação quando nós fomos naquela escola lá na Vila Americana, não, São Luís, São Luís, que eles estavam reativando a fanfarra, né? Aquilo eu achei espetacular, entendeu? Porque aquilo ali sim, que é uma coisa tradicional da cidade, né? Não, e a música une as pessoas. Sim. A música você tem que interagir com as pessoas. Porque se eu tocar uma nota e você atravessar, eu vou ficar puto com você. Você estraga a música. Não é só, não é isso. Então, assim, olha só, vamos lá, amigo, vamos fazer a engrenagemzinha funcionar aqui, né? Então, acho que essa é a mensagem, de que a gente possa dar um passinho atrás aí, tentar
entender melhor, né? Para que a gente possa talvez dar dois para frente. Sim. Gostaríamos muito de agradecer a presença de vocês. O assunto é atual, importante e merece muita atenção das nossas famílias, porque nós estamos formando indivíduos. É isso aí. Obrigado por estarem conosco. A você que ouviu até aqui, compartilhe esse conteúdo. A informação transforma vidas. Até o próximo. Até o próximo Circuito pela Vida.